esteja lá antes da hora até. Não chegue nem atrasado e nem em cima da hora. É uma exigência, é uma demanda que eu estou fazendo. O que acontece se eu simplesmente começar a ignorar as convocações do meu patrão? Lá na célula o pessoal falou o seguinte: ele vai ser o seu ex-patrão. É bem simples, gente. Você é mandado embora. Então você começa a falhar nas convocações, tchau. Agora um convite, eventualmente você pode falhar. Por exemplo, um amigo convida você para um aniversário e por algum motivo você não pôde ir. Ele não vai deixar de ser seu amigo porque você falhou com esse convite. Consegue compreender a diferença? Só que aqui a gente está falando sobre ser chamado para ser santo. É mais do que você sentir-se convidado a participar de alguma coisa, e é mais do que fazer alguma coisa. E a gente vai destrinchar bastante isso ao longo dessa ministração. Amém? Sabe, Deus não precisa de alguém que faça alguma coisa. Ele precisa de alguém que seja alguma coisa. O que nós vamos falar está intimamente ligado com o nosso caráter, muito mais do que com as nossas habilidades de fazer alguma coisa. Mas o que você precisa entender, todos vocês que entraram aqui, não importa se você chegou depois, é que você foi convocado por Jesus Cristo. E convocação é coisa séria. Uma das coisas que eu vejo mais na igreja e que me entristecem é que as pessoas não estão entendendo o chamado. Elas estão achando que é opcional. Eu posso escolher ou não. Agora, aquele que ama o Senhor, ele entende que isso faz parte de uma, entenda, obrigação. Não é algo pesado, não é algo difícil, mas é algo que nós temos que nos comprometer e não apenas nos envolver. Amém? Para tanto, gente, nós vamos hoje falar sobre 3 verdades que são importantes dentro desse tópico. A gente vai falar sobre a questão de ser santo, porque também, se a gente for falar sobre chamado e não entender o que é ser santo, nada adianta. Depois nós vamos falar sobre a questão desse chamado ser uma doutrina de homens ou uma doutrina de Deus. Porque existe uma diferença entre eu chegar aqui como homem e falar uma coisa para vocês e ser uma coisa que eu quero aplicar e quero implantar aqui na vida de vocês. E outra coisa é Deus usando a minha vida para implantar na sua vida algo que vem do alto. Então a gente precisa discernir, porque quando a obra é de homens, ela não vai prosperar. Mas quando a obra é de Deus, ninguém pode impedir. Amém? E depois a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de ser santo, para que a gente possa compreender toda a totalidade, a amplitude do chamado que Deus tem para nós. Tá comigo? Vamos em frente. Vamos falar sobre o que é ser santo. Levítico 19:2 diz o seguinte: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor, o vosso Deus, sou santo. Não sei se vocês sabiam, o livro de Levítico, ele é um livro que ele é focado em falar sobre a questão da santidade. É um livro muito importante, especialmente quando ele foi escrito ali no Antigo Testamento, para aqueles que estavam saindo da terra do Egito. Vocês lembram mais ou menos do panorama das coisas? Então é um povo que saiu cativo do Egito, 400 anos debaixo da opressão de Faraó, vivendo naquele ambiente de vários deuses. E essas pessoas saem do Egito, trazendo muito do Egito na sua cabeça e no seu coração. Ou seja, Deus precisava reprogramar aquele povo. Então o livro de Levítico vai falar especificamente sobre essa questão de como é importante a santidade. A santidade é você literalmente trocar um padrão por outro, trocar um sistema pelo outro. E para nós, gente, é um desafio, eu entendo que é. Porque nós estamos imersos num sistema à nossa volta que tenta nos corromper todos os dias. E eu não estou falando isso porque o nosso governo é problemático, porque os nossos líderes são problemáticos. Eu estou falando isso porque o sistema, num âmbito geral, no mundo todo é assim. Talvez a gente tenha menos essa impressão nos países de primeiro mundo, porque lá a lei funciona. Porque lá os níveis de corrupção são menores. Mas eu quero te dizer, existe. Existe corrupção nos Estados Unidos, existe corrupção na Europa. Existe.
Talvez não seja no nível alarmante, como a gente vê na nossa nação, infelizmente. Então o sistema à nossa volta é um sistema corrupto, e nós não fomos sacados desse sistema. Você entende isso? Jesus não veio, morreu na cruz e falou assim: ó, estou pegando todo mundo daqui, vou transportar vocês para uma ilha deserta, onde não tem nada, e nada vai tocar em vocês. Não, Ele nos deixou aqui, envoltos nesse sistema, mas nós não pertencemos a Ele. Amém? Só que esse sistema é um sistema complicado, porque ele é extremamente sedutor. Usando as palavras do mestre Yoda, quando ele fala do lado negro da força, rápido e sedutor ele é. Esse é o sistema. Então a gente tem que ter essa compreensão de que nós somos pecadores, mas Deus quer nos levar a viver a santidade. Gente, santidade é tão importante, a Bíblia fala o seguinte: sem santidade, ninguém verá a Deus. Agora, quando a gente trata do tema de santidade, ser santo, as pessoas têm um problema de compreender a extensão disso. Porque, olha que coisa curiosa, Deus está falando: sereis santos porque eu sou santo. Então Deus está falando o seguinte: eu tenho essa característica e eu estou ordenando vocês que tenham a mesma característica. E alguém vai falar assim: pastor, é impossível eu ser como Deus. E aí eu vou falar: glória a Deus que você tem essa humildade, porque tem gente lá fora que acha que é mais que Deus. Então já é um primeiro passo a gente achar que, olha, eu não tenho condições de ser como Deus. Mas quando Deus dá essa instrução, gente, Deus não é maluco. Você consegue compreender isso? Deus não faz coisas sem propósito. Deus não faz promessas que Ele não pode cumprir. Deus não dá direções que a gente não possa executar. Então, se Ele falou para que nós fôssemos santos, é sinal que isso é possível. O problema não está em ser santo ou não, está em entender o que é ser santo. O que é que Deus quis transmitir para nós? O que significa ser santo? Nós lemos aqui um texto, gente, do Antigo Testamento, ok? Essa palavra santo no original, que é do hebraico, é kadosh. Kadosh é sagrado ou separado. Você entende o que é ser separado? Você imagina que você tem um conjunto de coisas aqui ruins, mas no meio dessas coisas ruins tem uma coisa boa. E você pega essa coisa boa, você saca ela daqui. Imagina que você tem várias laranjas aqui, todas podres, mas tem uma laranja boa que você detectou ali no meio. Você vai lá e saca essa laranja boa e põe numa outra cesta. Isso é ser santo. É muito mais simples, gente, do que a gente imagina. Mas exige muito mais esforço do que muitas vezes a gente quer fazer para sermos transportados de um lugar para o outro. Porque o projeto de Deus é que nós sejamos diferentes. E ser diferente não significa ser melhor, significa ser diferente. Porque às vezes o crente, ele se acha melhor que o perdido. O crente olha para aquele que está errando e fala assim: tá vendo? É um incircunciso. Tá vendo? Tá indo para a condenação. Muitas vezes a gente como crente julga pessoas que estão no pecado, esquecendo que um dia a gente esteve nesse pecado também. Verdade ou não? Talvez o seu pecado é diferente do meu, mas, gente, sem exceção, todos nós já demos aí uma passeadinha num lugar de trevas. Pastor, talvez eu esteja indo um pouquinho em alguma área da minha vida. Fica tranquilo então, que hoje é um bom dia para a gente mudar essa história. Amém? Hoje é um bom dia para ver Deus agindo. Então, como eu, como homem, posso desempenhar um papel como esse de ser Deus? É isso que a Bíblia fala? A Bíblia explica a própria Bíblia. E eu quero agora pegar uma meditação do apóstolo Pedro sobre a questão da santidade, para a gente poder compreender melhor o que significa isso. Lá em 1 Pedro, no capítulo 1, nos versículos 15 e 16, está escrito o seguinte: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Bom, gente, como vocês sabem, o Novo Testamento foi escrito em grego e não em hebraico. E essa palavra santo que Pedro escreveu aqui é agios no original. Agios. Agios é sublime. Agios é superior.
Mas o que é mais legal é que a raiz dessa palavra, né, ela é formada por duas pequenas palavras que significam puro e manter quente. É isso que forma a palavra ágios. Agora, junta tudo isso, tá? Eu estou tentando passar para vocês um contexto bem instrutivo para que fique mais fácil. Então, vamos transformar isso numa frase que tenha coerência. Manter quente a pureza. Isso é santo que o apóstolo Pedro escreveu. Quando eu falo em manter quente, significa que exige alguma necessidade de eu fazer alguma coisa, sim ou não? Não é automático, porque senão seria uma santidade automática, eu não tenho envolvimento nenhum. Mas quando está escrito que eu preciso manter quente, significa que tem alguma ação da minha parte que é necessária para que eu continue dentro desse propósito. Amém? Sabe o que acontece quando o crente baixa a guarda? Sabe o que acontece quando o crente começa a ler menos a Bíblia, começa a orar menos? Sabe quando o crente começa a se afastar de Deus? Ele está deixando de colocar temperatura no seu relacionamento. O que vai acontecer com ele? Vai perder a sua pureza. É simples assim, gente. A gente às vezes dá tantas voltas para chegar num algo tão, né? As coisas de Deus são muito simples. Então, o que o apóstolo está falando para nós aqui? Ele está falando que nós precisamos fazer com que essa pureza seja aquecida todos os dias na nossa maneira de viver. A nossa maneira de viver não vai se concentrar ou ser exclusivamente o tempo que você está na igreja, porque as pessoas gostam de chegar na igreja e elas colocam a sua capa de crente, colocam a sua fantasia de crente, entram aqui e aí eles são os santos, são uma beleza, eles dão glória a Deus, eles levantam a mão, eles choram na presença de Deus, e aí eles saem do culto e a primeira coisa que eles fazem é amaldiçoar o irmão que fechou eles bom, aqui em Limeira é pouco provável, né? Em São Paulo é mais provável, que fechou ele no trânsito. Verdade ou não? Você sai do culto e amaldiçoa alguém da sua família porque está tentando tomar a herança que é do seu bisavô. E por aí vai. Só que o apóstolo Pedro está falando é o seguinte: nós precisamos buscar essa santidade, alimentar ela, tem um esforço pessoal nosso e não pode ser apenas quando nós estamos na igreja. Não pode ser apenas quando estamos na célula. Não pode ser apenas quando nós estamos servindo a Deus. Eu tenho que ser santo no meu trabalho. E ser santo no meu trabalho não significa só que eu não vou dar atenção para a secretária que está me cantando, ou o secretário, ou o diretor da empresa. Não significa que eu vou tentar tirar algum dinheiro da empresa colocando uma notinha lá, algum reembolso que não existe. Isso significa que eu preciso também fazer tudo com excelência. Porque ser separado significa que eu estou pegando todo o padrão que é do mundo, eu estou jogando fora, eu estou assimilando um padrão novo. Amém? Eu não sei se eu contei essa história para vocês alguma vez, mas o que me levou a servir a Cristo com excelência foi o que eu aprendi da palavra de Deus, é claro, mas servindo aos meus patrões. Quando eu me converti, eu tenho minha fase pré-conversão e pós-conversão, eu trabalho há 28 anos na mesma empresa. Então, quando eu entrei, eu ainda era um rapaz, um jovem do mundo. Eu levei 4 anos para me converter dentro dessa empresa. Então, os meus primeiros anos, eu era um cara que não estava muito interessado na empresa, estava interessado em mim. Mas quando eu me converti e comecei a entender o que era o propósito de Deus para mim, eu comecei a fazer tudo com excelência dentro da empresa. E fazendo esse trabalho com excelência, ficou muito mais fácil de eu fazer o trabalho para Deus. Porque olha que coisa coerente que Deus nos ensina. Se eu não consigo amar o meu irmão que eu vejo, como eu vou amar a Deus que eu não vejo? Então Deus usa das coisas simples para nos instruir. Então quando você for para o seu trabalho, seja você empresário, seja você um trabalhador, né, que responde para alguém como eu, o que você tem que fazer? Você tem que fazer tudo como se fosse para Deus. Não adianta você só vir aqui na igreja e fazer tudo com excelência e passa, né, as mensagens no telão, passa a letra, liga a luz, põe o cafezinho lá, os banheiros estão limpos, mas quando você chega na sua empresa, é tudo de qualquer jeito. Porque Deus não está chamando você para ser santo na igreja, Ele está chamando você para ser santo na sua maneira de viver, santo na sua casa, santo com seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido, com os seus amigos, no seu trabalho, no seu lazer, no seu hobby. Não há uma desassociação de vidas. Carlão, eu tenho a minha vida eclesiástica, eu tenho a minha vida secular.
Então você é um ser que tem duas vidas, você tem um problema. A gente precisa levar você no psiquiatra até, você tem que tomar remédio, porque você é duas pessoas, tem duas pessoas dentro de você. Alguma coisa não está boa. Tudo que tange a sua vida importa para Deus. Você sabia disso? Deus se importa se a sua camisa furar. Deus se importa se você perder o ônibus indo para o emprego, para o seu trabalho. Deus se importa quando você recebe uma palavra negativa tentando te destruir. Deus se importa com tudo, porque você é importante para Ele. Amém? Lá em 2 Coríntios 5,17 está escrito o seguinte: assim que, se alguém está em Cristo, veja, uma condicionante, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, se tudo se fez novo, por que eu não estou vivendo esse novo? Se as coisas velhas já passaram, por que eu estou vivendo as coisas velhas ainda? Você já teve uma situação assim na sua vida que você questionou o que está acontecendo? Ou talvez você não tivesse questionado porque você não tinha entendido isso, né? Tudo se fez novo. Eu não posso viver coisas velhas se Deus tem coisas novas para mim. Mas, pastor, você não sabe o que eu fiz no passado. Mas você também não sabe o que eu fiz. Às vezes você olha para mim aqui e fala: nossa, Carlão, você é uma bênção, você caiu do céu. Não, não caí não. Entenda, não caí. Aliás, gente, eu vim das trevas profundas, que foi da onde o Senhor Deus me resgatou. No meu currículo eu tenho coisas tão terríveis como Davi. Mas Deus deu graça. E Ele me fez compreender que Ele estava me dando uma nova oportunidade. É o tempo de falar assim: olha, aqui já era, ficou para trás, morreu. Agora começa algo novo. Mas agora, se começa algo novo, eu tenho que ter a responsabilidade daquilo que eu estou recebendo. Sim ou não? Imagine que o seu patrão comece a enxergar a excelência que você está prestando no seu trabalho, não importa qual seja. Porque às vezes a gente só pensa em cargos, né? Então vamos supor você é a pessoa que faz a limpeza do escritório, ok? Você começa a fazer isso com tanta excelência que o seu patrão chama você e fala o seguinte: eu estou vendo um potencial enorme de excelência em você, eu não quero que você faça mais só a limpeza aqui. Eu vou contratar um staff e você vai ser o cara que vai treinar as pessoas que vão fazer a limpeza e deixar o escritório em ordem. Você vai ser o supervisor de tudo isso. Estou te dando uma posição para que você seja um instrumento para passar o que você faz para outras pessoas. É bom isso ou não? Detalhe, salário melhor, tá? As bênçãos de Deus são tremendas. Agora, dentro dessa visão, não tem que ter mais responsabilidade, sim ou não? Porque agora o que você faz está impactando as pessoas que estão debaixo de você. E o problema das pessoas dentro da igreja é que elas acreditam que só o pastor tem pessoas embaixo dela. E isso não é verdade. Você tem filhos em casa, você tem pessoas debaixo de você. Você tem cônjuges em casa, você tem pessoas que estão junto com você. Você tem funcionários na sua empresa porque você é um empresário, você tem pessoas debaixo de você. Sempre tem alguém que está olhando para nós. Amém? Então é importante a gente entender a questão da responsabilidade. E a gente pode vencer o pecado não em nós mesmos, gente. Porque o pecado, ele faz com que a santidade caia por terra. Mas nós podemos vencer o pecado não em nós mesmos. Não há poder em nós para isso. Mas há poder naquele que se entregou por nós. Amém? Muito bom. Vamos falar sobre esse projeto. Esse projeto é do Carlão ou esse projeto é de Deus? Porque se o projeto for do Carlão, não vai dar certo. Ou vai dar certo por um tempo. Mas se o projeto é de Deus, ninguém pode impedir. Romanos 1,7 está escrito o seguinte: a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça a vós e paz de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto é muito legal porque eu posso aplicar ele sem nenhuma heresia no nosso modelo atual aqui. E eu poderia, sem nenhum problema, transformar esse texto e escrever assim: a todos que estáis em Limeira, na IA Church Limeira, amados de Deus, chamados santos. Porque essa palavra é para você e essa palavra é para mim. E esses chamados santos aqui, gente, é de novo kletos.
convocação. Ou seja, a santidade é o foco principal daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Amém? Bom, você concorda comigo que existe uma necessidade de capacitação para a gente fazer as coisas? Sim ou não? Por exemplo, o pastor Renato, ele colocou os músicos aqui. Ele pegou qualquer pessoa que passou na rua, falou assim: você sabe tocar alguma coisa? Sei tocar campainha. Maravilha, vem aqui que a gente precisa de alguém para tocar o teclado. É quase igual, só que tem mais botões. Foi isso que o pastor Renato fez? Não. Aqueles que tocam, aqueles que cantam, e cantar também, né? Eu aprendi isso com a minha esposa, porque ela fez parte do louvor um bom tempo. E eu achava que cantar era só abrir a boca e cantar. E aí eu entendi que cantar tem toda uma técnica, que tem notas, que eu não faço a menor ideia como se processa isso, gente. Eu não entendo nada de música, zero, eu só gosto de escutar. Mas para que todo louvor esteja montado aqui, existe necessidade de capacitação, sim ou não? A gente está vendo a Brenda lá, operando o computador, né, passando aqui as... Bom, agora não passa mais os textos, que agora você tem que abrir a sua Bíblia, né? Mas passa aqui a letra da música e tudo mais, não é verdade? Podia ser qualquer pessoa, podia ser uma pessoa que não entende nada de computador, está sentado lá. Eu ia me sentir, talvez, operando um painel de uma nave espacial, porque o que tem de botão ali, gente, não é brincadeira. Então, capacitação é importante, sim ou não? Mas sabe qual é o grande mal dos dias de hoje? Dentro da igreja, a igreja do século 21, é que nunca houve tanta capacitação nos líderes, ao mesmo tempo havendo tanta falta de integridade no caráter. E eu não estou falando dessa igreja, estou falando da igreja de Jesus Cristo a nível mundial. Você consegue entender a diferença entre as duas coisas? Sabe, eu estava brincando com o pessoal da célula na sexta, falando assim: gente, veja o apóstolo Pedro. Ele não foi no curso Vida Cristã comigo, não fez o curso de liderança com o pastor Zé Luiz, e nem participou do discipulado do Lamartine. Como que esse cara foi levantado por Deus para ser líder de uma igreja? O pastor Renato teve todo um treinamento. Como que o apóstolo Pedro fez isso? Como que Tiago fez isso? Como Barnabé? Como Estevão? A gente não pode falar muito de Paulo, porque Paulo foi treinado nas escrituras, mas lembrando apenas que ele foi treinado na escritura, na tradição oral, que era uma coisa que ele mesmo falou assim: tudo que eu aprendi, eu considerei como esterco, por causa da sublimitude do amor de Deus, do poder de Deus. Então, nós vemos hoje que existe todo um preparo, e preparo não é ruim. O problema é que se a gente está só preparando pessoas para ter uma boa didática, para vir aqui, ter uma boa oratória, e acredite, os líderes estão fazendo isso. Vou fazer um curso de oratória para eu poder falar, sabe, para poder alcançar as pessoas no ponto, como se a gente quisesse convencer as pessoas do que a gente está falando. E gente, eu sou muito simples nesse aspecto, muito simples. E veja, gente, eu me preparei para estar aqui, fiz os cursos da igreja, né? Eu quis fazer o curso de teologia, mas o meu líder falou assim: Carlos, não vai fazer o curso de teologia porque você vai se perder, vai ensinar coisas que vai trazer confusão na sua mente. Fica aqui, nós vamos te ensinar tudo o que você precisa. Através de todo o material da igreja, mas principalmente através do discipulado. Qual foi a faculdade de teologia que João fez? Ele fez discipulado com Jesus. Não sei se você consegue imaginar Jesus chegando assim: sentem-se aqui, meus discípulos. Eu trouxe umas apostilas para a gente conversar hoje sobre o tema desse dia. Ele distribui umas apostilas para eles lá e começa a ministrar a eles. Era assim que Jesus fazia? Jesus falava, então ouça bem, porque não está escrito em lugar nenhum ainda, porque foi escrito para nós depois. Mas para eles era Jesus falando. Então você lembre das minhas palavras. E agora vamos colocar em prática. Vocês ouviram falar que vocês podem curar os enfermos? Então tá bom, agora vocês vão levantar e vão curar os enfermos. Agora, se a gente faz aqui uma campanha, gente, vamos nos reunir aqui no sábado de manhã, que nós vamos sair daqui, vamos nos hospitais orar pelos enfermos para eles serem curados. Não vai vir ninguém. E não é porque as pessoas não gostariam de fazer isso, elas têm medo. Ai, será que vai alguém ser curado? E se eu orar não acontecer nada? Mais do que capacitação, Deus está mudando o nosso caráter. Nós precisamos sermos pessoas de bem. Precisamos olhar para o próximo, não importa quem ele seja, e amá-lo.
nós precisamos colocar em prática aquilo que nós temos lido e estudado. Amém, gente? 1 de Pedro 1, 14 e 15 diz o seguinte: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede também santos em toda a vossa maneira de viver, sendo obedientes e não se conformando com as concupiscências. Vocês sabem o que é conformar e vocês sabem o que é concupiscência? Levanta a mão quem sabe. Às vezes a gente lê a Bíblia e os termos são meio confusos para nós, por isso eu oriento. Dica, hashtag fica a dica. Leia a Bíblia com um dicionário do seu lado, ajuda bastante. Vamos lá, conformando. Muitas vezes a gente entende que essa palavra conformar é do tipo assim: no meu trabalho eu fui transferido de uma área para outra, não era bem o que eu queria, mas eu fiquei conformado. O que você quer dizer com isso? Aceitei. Ok? Mas não é esse o sentido da palavra. Conformar aquilo é tomar a forma de. É literalmente eu pegar aquilo e trazer para dentro de mim e fazer com que eu seja aquilo. Ok? E concupiscência, gente, nada mais é que o desejo descontrolado por aquilo que é ruim. E pode ser em qualquer área. Pode ser na área da moralidade sexual, pode ser na área da mentira, pode ser na área, várias áreas. Então a concupiscência é aquilo que nos domina. E aqui ele está falando para nós não tomarmos a forma daquilo que nos domina, mas nós rejeitarmos. E gente, tem 3 aspectos que a gente não pode esquecer para que isso se torne verdade dentro de nós. Primeiro aspecto, eu preciso ser obediente. Eu preciso ser obediente. Obediente a quem, pastor? Ao pastor Renato, o líder da igreja? Também. Você precisa ser obediente a tudo. Sabe, eu vim hoje de São Paulo para cá, então a gente veio na estrada e teve um determinado momento que assim, começa a ficar muito carro próximo, assim, eu fico meio desconfortável. Eu quero, tipo, ultrapassar logo eles e ficar num lugar onde fico mais sossegado. E aí, para fazer isso, eu tive que aumentar um pouquinho a velocidade. Sei lá, coloquei lá 125 km por hora, cuja velocidade na estrada que eu estava era 120. Eu faço uma pergunta para você: a placa de velocidade que está na estrada lá, 80, 100, 120, é uma sugestão da velocidade que você pode andar? Ou ela está dizendo aqui, isso é o máximo que você pode andar, não ultrapasse? É uma lei ou uma sugestão? Fica a dica. Aí eu falo para você o seguinte: se você acha que fica a dica, faz um teste. Passa no radar na velocidade maior do que aquela que está na placa, aí você vai descobrir. Só que a gente leva muitas vezes a sério essas coisas à nossa volta, e a gente não leva a sério as coisas de Deus. Então a gente se compromete com alguma coisa dentro da obra, que a gente não tem obediência 100%. Uma vez que nós assumimos essa responsabilidade, e assumimos o chamado que Deus nos deu, nós temos que ser pessoas obedientes. Eu sei que não é fácil. Às vezes a gente tem as nossas limitações e dificuldades. Mas quando o pastor Renato convocar vocês para vir numa reunião, venha na reunião. É importante? Muito. Mas é por quê? Por causa do pastor Renato? Não. Por causa de Deus. Você está servindo a Deus, você não está servindo essa igreja, você está servindo ao Senhor Jesus Cristo. Quando a gente começar a compreender quem que é realmente o nosso chefe, a gente vai começar a compreender melhor o que é a questão da obediência. Então seja obediente, obedeça a palavra, obedeça a sua liderança. Amém? Você só pode deixar de obedecer uma liderança se a direção que essa liderança der for contrária à palavra de Deus. Aí você pode quebrar. Porque mais vale obedecer a Deus do que aos homens, é isso que está escrito. Amém? Obediência. Depois, precisamos tirar a concupiscência do nosso coração. Precisamos tirar, não sai sozinho. Não adianta assim, Espírito Santo. Sabe, no louvor que Espírito Santo, estou num mover tremendo aqui, eu sinto a tua presença. E o Espírito passa dentro de mim, tira tudo que não presta de mim. Eu não preciso fazer nada, ele já me limpa, eu já saio aqui uma pessoa nova. Não, meu Deus, posso ir para o céu até. Não é assim. A gente tem que vencer todo dia as coisas que tentam nos contaminar. Amém? E por último, precisamos nos esforçar para vencer a tentação. Gente, a tentação, ela vai tentar sempre nos tirar da presença de Deus. É esse o objetivo dela. Só que eu vou precisar me esforçar para vencer. Eu dei o exemplo na célula, que é um exemplo que eu passei na minha vida. Né? Se você vai sentar na frente do computador
e tem aquele sitezinho que você não vai conseguir evitar, vaza, desliga o computador, joga pela janela, sei lá. Não joga pela janela. Aprende a vencer e depois você usa ele corretamente. Não seja tão radical, mas levanta dali e vai fazer outra coisa, vai correr, vai caminhar, não sei, vai comer, vai fazer alguma coisa de bom, mas não fica lá testando quanto que você aguenta. A gente precisa aprender a vencer. No primeiro momento a gente vai ter que fugir, mas depois, quando você vence, você senta ali, não importa que às vezes, porque gente, quando a gente nos sites de pesquisa, lá, UOL, da Globo, por aí vai. Gente, esses sites tem coisas, tem notícias, né? Geralmente são tudo porcaria, tudo notícia ruim. E também tem algumas coisinhas, tem alguns gatilhos ali. Não sei se vocês já repararam. Não é coincidência estarem lá, não. São gatilhos que são colocados pelo Satanás por causa do sistema. Não estou falando que as pessoas que montam essas páginas são pessoas do mal. Elas não sabem o que elas estão fazendo. Para elas é natural, é normal. Mas existem gatilhos que estão ali e que, se você não estiver pronto para vencer, aquilo vai ativar em você a concupiscência. Então, até você vencer, você vai ter que fugir. Mas Deus quer que você vença. Amém? A tal ponto de sei lá, uma mulher se apresentar diante de você, um homem se apresentar diante de você, e você é casado ou casada, né, e vir com toda aquela lábia, e você falar assim: olha, eu sei que você está perdendo seu tempo. Eu sou muito bem casado. Mas muito. Assim, só para não destruir a pessoa, e falar assim: olha, Deus tem, né, amor pela sua vida, mas eu não. Eu tenho amor pela minha esposa. Amém, gente? Então é necessário que a gente tenha uma ação nesse sentido. Vamos falar de coisas mais normais do dia a dia. Por exemplo, a mentira. Às vezes a gente conta uma mentirinha achando que, não, mas é inócuo, não machucou ninguém. Pode ser até que não tenha machucado ninguém, mas machucou você, porque a mentira é um pecado. Não importa se a mentira é pequena ou grande, porque Deus não faz distinção entre o tamanho do pecado, só o tamanho da consequência. Então não conte uma mentira, nem que seja por medo. A gente, quando é criança, às vezes a gente mente, não é porque a gente quer mentir. Me lembra assim, para fugir de tomar uma palmada, uma cintada, uma chinelada, às vezes a gente mentia. O objetivo não era enganar o meu pai e minha mãe, era só não tomar a chinelada. Por medo, às vezes a gente mente por medo. O patrão te chama para perguntar alguma coisa para você do seu trabalho, você mente para ele, porque você tem medo. Puxa, eu não tive como fazer porque aconteceu não sei o que lá, não sei o que lá. E em vez de você contar a real, você mente para ele. Você acha que você consegue enganar a Deus? Você acha que quando você chega na presença de Deus e vai orar, o que você fala, você vai conseguir convencer Deus de alguma coisa que está errado na sua vida? De forma alguma. Amém? Então, gente, a questão da santidade, assim como o pecado também, está ligado intimamente com a nossa natureza. Nós tínhamos uma natureza antes de entregarmos a vida para Jesus, e nós ganhamos nós não criamos uma nova natureza, nós ganhamos ela. Só que eu preciso me apropriar dela. Por que a gente está vivendo tantos problemas, tantos enroscos, parece que nada dá certo, a gente está reclamando o dia todo, murmura, porque nós não tomamos posse da natureza que nos foi dada. Amém? Deus tem uma natureza para você que é incomparavelmente melhor que aquela que você tinha. Tem gente às vezes que eu acho que fica preso no passado, sabe? Ai, mas minha vida era tão legal assim, agora Deus vai cortar tudo, não vou mais ter prazer, não vou mais ter alegria. Servir a Deus é uma coisa muito séria, porque a lei de Deus é muito séria e minha vida acabou. Gente, eu não tenho maior alegria do que servir a Deus e viver na presença dEle. E gente, o prazer que Deus me dá, o prazer que é santo, em todos os aspectos, não é só prazer espiritual. Tem os prazeres aqui de baixo, que é de Deus. São incomparáveis perto daqueles que eu experimentei no passado. Porque aqueles prazeres me traziam perdas, me traziam culpa, me traziam marcas. Deus não está chamando você para te dar uma vida sem graça. Aliás, seria um contrassenso, né? Se Deus está falando que a graça dele nos basta, como é que ele ia falar assim: vou te dar uma vida sem graça? Eu vou te dar graça, mas vai ser sem graça. Mas tem gente que pensa assim. Será que você sabe com quem você está falando? É Deus. A sua vida vai ser muito melhor a partir do momento que você entender o seu chamado, a sua convocação. Lá em 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4, diz assim:
visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Piedade aqui, gente, é fidelidade a Deus, tá? Pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Carlão, eu estava pensando aqui em tudo que você falou. Eu cheguei à conclusão que vai ser muito difícil esse negócio de santidade para mim, porque eu não tenho condições, eu não tenho força em mim mesmo. Tá bom, deixa eu explicar uma coisa, eu também não tenho, e ninguém aqui tem. Só que a gente não tem mais desculpa para falar isso. Sabe por quê? Olha o que Deus disse aqui: visto como o seu divino poder, divino, porque não é dos homens, é de Deus, nos deu tudo o que diz respeito à vida e à fidelidade. Deus falou o seguinte: Samuel, você tem que ser santo. E detalhe, eu já te dei tudo o que você precisa para ser santo. Deus não vai falar para você assim: olha, eu preciso que você carregue 10 cadeiras daqui lá para fora. Só que Ele não te deu um carrinho. Vai querer que se empilhe cadeira na cabeça, vai caindo as cadeiras pelo caminho. Ele te pediu alguma coisa como uma ordenança, e ao mesmo tempo Ele falou: sabe o que você precisa para cumprir o que eu te pedi? Está aqui. Eu te dei tudo o que você precisa, você não precisa de mais nada, você só precisa querer. Por isso que a maior luta que nós temos está aqui, ó. A maior batalha que nós temos está na nossa mente, a gente querer nos submeter, querer obedecer, sabendo que Deus já deu a capacitação para nós. Amém? A obra foi completa. E eu quero fechar, gente, essa ministração falando da questão do santo no ser. Preste atenção nesse texto, tá? Mateus 7, 22 e 23 diz o seguinte: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Repare que aqui Jesus está falando de pessoas que falariam para ele o seguinte: mas Senhor, eu fiz muitas coisas para ti. Olha a minha performance. Eu curei pelo menos uns 35 cegos. Eu ressuscitei pelo menos uns 3 mortos. Eu fiz pregações que 1000 pessoas se converteram. E repare que no versículo 23, Jesus não questiona o que ele está falando, essa pessoa estaria falando. Ele não fala assim: mentiroso, eu sei que você não fez nada. Jesus não fala isso. Ele fala o seguinte assim: nunca vos conheci. Ou seja, eu fiz aquilo. Eu tenho performance. Mas o problema é que eu não tenho caráter. E a motivação do meu coração vai dizer tudo. Puxa, Carlão, mas é possível uma pessoa fora da motivação fazer um apelo que muitas pessoas se convertam, mas ele mesmo não vai ser salvo? É possível. Está escrito na Bíblia. Porque a obra é do Espírito Santo. E tem pessoas que vão crer numa palavra que você está falando, e a tua palavra é real. Só que o problema é a motivação do seu coração. E para Deus, mais vale a sua alma do que aquilo que você está fazendo. Porque se você fizer a coisa certa da maneira errada, não vai ser aceito. Não vai ser aceito. No mundo, nós somos estimulados a fazer a coisa certa da maneira errada. Já reparou nisso? Porque você dá um objetivo que é bom para uma pessoa, fica todo mundo motivado: vou fazer algo de bom. Mas se você permite que ela faça de qualquer jeito, até usando de subsídios errados, lá na ponta vão aceitar. Porque você cumpriu o propósito. Porque importa mais o fim do que os meios, não é isso que a gente fala? Só que para Deus mais importa os meios do que o fim. Porque se os meios forem bons, o fim vai ser bom. Então, entenda, Deus está tratando você e aperfeiçoando você. Não para que você seja uma pessoa que tem uma performance excelente, mas para que você seja uma pessoa excelente. E são duas coisas bem diferentes. Amém? Eu meditei bastante sobre esse texto.
E eu permiti, claro, que antes ele falasse comigo. Para que eu pudesse falar com vocês, ele tinha que falar comigo, né? E eu vejo às vezes que as pessoas têm essa sensação, né, de que quando um líder um pastor está aqui em cima, é uma pessoa intocável, uma pessoa que não erra, uma pessoa que não fracassa, uma pessoa que não tem problemas, parece um semideus. Não vou falar Deus porque a gente sabe que Deus só tem um. Mas eu não sei se vocês sabiam, mas todos nós, sem exceção, passamos pelos mesmos problemas, pelas mesmas guerras, pelas mesmas batalhas, e temos que ter as mesmas vitórias. Amém? Eu gosto muito de me colocar exatamente no lugar onde vocês estão. Eu só estou aqui porque Deus me colocou aqui para falar. Mas em termos de igualdade, sabe? É a mesma coisa, nós somos iguais. Então Deus falou muito comigo a respeito disso. Porque às vezes a gente acha que porque a gente chegou num determinado momento da nossa vida, que a gente tem um determinado relacionamento com Deus, que a gente já está assim, e a palavra vem para falar assim: não, Pastor Carlos, não está bom ainda não. Aliás, está longe ainda do que está bom. Só para que você entenda que falta. E ao mesmo tempo ele fala assim: mas eu vou contigo, eu não vou te abandonar, eu vou te ajudar até você chegar lá. E essa palavra que eu recebo, eu passo para vocês. Não se preocupem com os erros que vocês cometem, no sentido de que agora eu cometi um erro, o que vai acontecer? Fracassei, sabe, toda a expectativa que Deus colocou em mim, joguei tudo por terra. Quem sou eu? Ou às vezes é o próprio pastor Renato. O pastor Renato confiou em mim tal coisa, eu não consegui entregar, fiz tudo errado. Vou largar tudo, vou largar a igreja, vou largar o ministério. Deus não trabalha assim. Ao mesmo tempo ele fala: vamos lá, vamos mais uma vez. Vamos insistir, não vamos desistir. Porque chamado para ser alguma coisa significa que existe necessidade de transformação interior. E Deus já deu todo o subsídio que você precisa para isso. Você só precisa crer. Amém? Lá em 2 Coríntios 3,18 diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Porque quem está fazendo a obra é o Espírito Santo de Deus. Tudo que eu preciso é me colocar à disposição dele. Não importa o que eu tenha feito, não importa de onde eu vim, não importa nada, importa o que eu quero agora. O que eu quero agora? Eu quero ser santo. Eu quero cumprir o meu chamado. Eu não quero chegar na presença do meu Senhor naquele dia que todos nós vamos chegar um dia, e tentar inventar uma desculpa para Ele. Por que eu não obedeci? Por que eu não fiz? Por que eu não me tornei o homem que Ele queria que eu me tornasse? Por que eu não me tornei a mulher que Ele queria que eu me tornasse? Esse deve ser o nosso pensamento. Amém? E essa palavra, gente, Deus trouxe hoje aqui, Ele não queria apenas ilustrar o que está acontecendo nas outras igrejas. Ele quer falar com a gente. Com todos nós. Eu fui o primeiro, porque eu tinha que trazer ela, mas ela é para todos nós. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que ninguém se distraísse com nada agora. Que você estivesse totalmente focado em olhar para dentro de si, ver quem você é hoje, e que você olhasse para o Espírito Santo, olhasse para Deus e visse quem Ele quer que você seja. E se você está insatisfeito, porque você ainda não é aquilo que Deus quer que você seja, se você sente que falta ainda coisas, se você quer dar um passo, não importa qual seja o seu nível de relacionamento com Deus, se o seu nível já é 9.9, mas eu quero chegar a 10, eu quero chegar no máximo, eu queria que você se expressasse diante do Senhor, e que você ficasse de pé no seu lugar. Mas isso é só para quem quer. Eu quero viver essa mudança na minha vida, eu quero algo a mais. E eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Eu não vou ficar de pé porque eu já estou aqui, porque essa palavra é para mim. Aleluia, Senhor. Aqui tem um povo, Pai, que não está conformado com o lugar onde chegou, e
quer ir além. Aqui tem pessoas que não estão conformadas com o nível de relacionamento que tem, mas querem aprofundar. Aqui tem pessoas que sabem, como eu, que nós somos pecadores ilimitados, que nós precisamos de Ti. Espírito Santo, nós não viemos aqui atrás de uma promessa, atrás de uma bênção, não viemos atrás de um conhecimento, não viemos atrás de uma palavra. Nós viemos atrás de conhecer o poder que move o universo e que pode nos mover. O poder que transforma todas as coisas e pode nos transformar. O poder que faz real as coisas que não existem. E que pode trazer à tona dentro de mim um homem ou uma mulher, Senhor, que ainda não existem completamente. Mas no Senhor, elas são verdadeiras, são verdadeiros, são reais. Por isso eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o Teu poder agora venha sobre nós nessa manhã. Que o Teu poder venha com intensidade. Senhor, nós não queremos só um pouquinho, nós queremos poder. O poder que nos impulsiona, o poder que nos transforma, o poder que cura as nossas feridas, o poder que lança fora as acusações do passado, o poder que lança fora as nossas imperfeições, o poder que nos faz ficarmos cada vez mais próximos de Ti, o poder que nos aproxima da Tua glória, o poder que faz refletir em nós a Tua glória, Senhor. Nós não estamos aqui reunidos numa palestra, isso aqui não é coaching. Aqui está o poder do Deus Altíssimo, o Dunamis, que move o universo, de coisas que nós nem entendemos, mas nós estamos debaixo. Senhor Deus, vem agora com esse poder sobre nós, é de maneira sobrenatural, Senhor, e vem nos impulsionar, Senhor, vem nos tirar, Senhor, das zonas de conforto, das áreas que nós nos acomodamos, para buscar algo mais, aonde nós possamos estar alinhados com essa verdade, de que nós somos convocados para sermos separados, para mantermos quente a pureza dentro de nós, para caminharmos o Teu caminho, para pensarmos os Teus pensamentos, e para amarmos com o Teu coração. Senhor, vem no nosso meio. Vem no nosso meio, nós precisamos de Ti. Espírito Santo, nós precisamos de Ti. Sem o Senhor não há nada que nós possamos fazer. Sem o Senhor nós estamos perdidos. Mas com o Senhor não há nenhuma força que possa nos resistir. Não há nenhum poder que possa nos resistir. Pois assim está escrito, Senhor. Louvado seja o Teu nome, meu Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem poderá, Senhor Deus, nos impedir? Por isso, Senhor, nos leva a um novo nível de relacionamento, de proximidade, Senhor, de integridade, de mudança de caráter, para que tudo que a gente venha a fazer, Senhor Deus, seja dentro da igreja, prédio, seja fora, Senhor, porque a igreja não é o prédio, a igreja é onde nós estamos, a igreja é o povo de Deus, mas aonde nós estivermos, seja no trabalho, no lazer, seja no ministério, que nós possamos apenas externar, que nós possamos colocar para fora o que já existe dentro de nós. Nós não fazemos, Senhor, isso para o homem ver, nós fazemos isso como um retorno, como uma resposta ao Deus Todo-Poderoso, uma mensagem de gratidão por aquilo que o Senhor fez por nós. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te suplico nessa manhã, que o Senhor nos leva para um lugar de uma intimidade, de um relacionamento que não vimos ainda, não experimentamos ainda. Nos ajuda a sermos um efetivo sobre essa terra, Senhor. Nos ajuda a sermos norteadores nessa geração. Começa trabalhando dentro de nós, Senhor Deus, curando as feridas, arrancando, Senhor Deus, as coisas, sabe, que não prestam, nos ajudando a vencer aquilo que efetivamente, Senhor, tem nos bloqueado, nos travado, aquilo que tem nos prendido. Nos dando, Senhor Deus, o entendimento, o discernimento e a força para darmos os passos que a gente precisa, para vivermos algo novo. Porque o Senhor é Deus de novidade. Nós glorificamos o Teu nome, nós exaltamos o Teu nome. Eu te agradeço por cada um que veio hoje aqui, porque recebeu uma porção sobrenatural do Teu Espírito para um novo tempo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Antes de eu dar a bênção final, Renato, tem algum recado, alguma coisa para o povo? Não? Amém. Levante sua mão para o céu. Vamos pedir a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo,
A graça que nos empodera a vencer o pecado. Que o amor de Deus, o Papai, o amor que nos impulsiona todos os dias, o amor que nos dá força para prosseguir, o amor que nos mantém firmes para não desistir, e as consolações do Espírito Santo, o nosso amigo, nosso Deus presente em nós, seja hoje e sempre com o teu povo, com as famílias, Senhor Deus, daqueles que te chamam pelo teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, que Deus abençoe sua vida, uma boa semana, e temos um cafezinho ali no final, especial, abençoado para vocês. Deus abençoe, gente. A vocês que nos assistem pela internet, um beijo no coração. Deus abençoe vocês também.